paz do Senhor Jesus. Estamos mais um domingo pela manhã transmitindo pela internet a santa palavra do Senhor, essa palavra poderosa que vai com certeza encontrar lugar no teu coração, vai brotar virtude em teu coração, vai te ajudar a fazer escolhas, vai te ajudar a andar com mais esperança, com mais fé, com certeza, porque ela traz fé ao nosso coração. E nós estamos felizes, sim. Felizes porque nós sabemos que nada pode paralisar o propósito de Deus para a igreja, para mim e para você. Então vamos usar dessa estratégia fantástica que é a internet para crescermos, para renovarmos nossa mente na santa palavra do Senhor. E essa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está circulando na internet como nunca. Eu nunca vi tantas vezes esse texto espalhado, replicado, multiplicado nas redes sociais, publicado nos status, que é o texto de 2 Crônicas 7,14, que tem um conteúdo extremamente expressivo, mas hoje eu quero conversar sobre ele. E eu chamei o tema dessa ministração de Igreja, Privilégios e Responsabilidade. Se você é a igreja do Senhor, se você convive com a igreja do Senhor, você vai talvez olhar a igreja com olhos melhores a partir dessa ministração. Então vamos para o texto, 2 Crônicas 7,14, diz assim a palavra do Senhor. A verdade é 2 Crônicas 7, do 10 ao 16, o nosso texto de hoje, o texto principal. Eu vou usar outros textos e nós vamos acompanhar. Então, Deus aparece para o rei Salomão em sonhos, e esse é o texto da conversa de Deus com ele. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, disse o Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, disse o Senhor, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Amém? Vamos conversar um pouco sobre o texto todo que envolve, o contexto todo que envolve esse texto. O livro de Crônicas, Crônica dos Reis, ele foi escrito para relatar os fatos importantes de alguns reis, em especial o rei Davi. E o que cita aqui nesse livro também está escrito em outros livros, mas aqui no livro de Crônicas a gente observa que ele enfatiza os aspectos espirituais e celebrações religiosas do povo de Deus em Israel. Esse exato momento aqui dessa fala do Senhor, ele é exatamente logo após a consagração do grande templo de Salomão, que foi construído, sonhado por Davi e realizado pelo seu filho Salomão. Todo mundo sabe que Salomão representa o perdão e a graça de Deus, uma vez que ele é fruto daquele pecado de Davi com Batseba. A Bíblia diz que assim que ele nasceu, Deus amou aquela criança e deu para ele uma tarefa excepcional. Ele não era o primogênito de Davi, o primogênito era outro chamado Adonias, mas o Senhor escolheu Salomão para reinar no trono de Davi. Ele daria continuidade ao grande reino que Davi havia construído. Porém, Davi reinou por 40 anos, e antes dele fechar os olhos, ele ungiu seu filho, e logo em seguida, Salomão se levanta para a construção do templo. E é bom dizer que esse templo foi a segunda edificação orientada por Deus para local de adoração e sacrifício. O primeiro era o tabernáculo no deserto, quando Moisés sai do Egito com o povo, aquela nação gigantesca que tinha passado 400 anos lá como escravo do Egito, ele sai, e Deus chama Moisés para um monte, mas depois chama Moisés para construir no meio da congregação um tabernáculo.
E se a gente for ver lá no livro de Êxodos, Deus instrui com cada detalhe como Ele quer que aquele tabernáculo funcione. Cada detalhe do tabernáculo apontava para a pessoa bendita de Cristo Jesus, na nova aliança, do Filho de Deus, o Verbo feito carne. E o templo de Salomão, também na sua excelência, vai revelar o propósito maior de Deus, que é Cristo. Então o que acontece? Salomão gasta o melhor, investe o melhor, vai buscar a melhor madeira, o ouro mais refinado, a prata, o bronze, e Deus instrui a construção do templo de uma maneira muito específica, porque nada podia sair do seu projeto, porque cada pequeno detalhe daquele templo representava o caráter e um propósito de Deus no seu relacionamento com o povo. Então aquele templo ali, ele era muito bem desenhado e pensado para revelar ao povo o caráter de Cristo, a sua missão e o porvir, não é? Embora a gente ouça a palavra perpetuamente, mas o templo foi destruído. Então a gente precisa olhar justamente que Deus não estava ali só envolvido com construção. Era necessária a construção? Era necessária a construção. Mas nesse texto a gente vai entender o que está no coração de Deus a respeito do seu povo. Ora, o Deus de Israel não é conhecido assim em vão. Deus iniciou uma nação como homem, Abraão, e foi trazendo da sua descendência essa grande nação que é Israel, não é? E que é hoje povo de Deus, nação de Deus. O Deus hoje foi conhecido no mundo todo através de Cristo Jesus, mas já foi um Deus exclusividade de Israel. Então nesse momento aqui nós vemos Deus aparecendo para Salomão, e a coisa mais fantástica que eu percebo nesse texto, eu quero chamar a sua atenção hoje, é que apesar de Salomão ter feito em cada pequeno detalhe tudo como o Espírito Santo instruiu a ele, Deus capacitou artistas, não era natural, mas habilidades maravilhosas, para que o templo fosse muito cheio de pequenos e grandes detalhes. Agora, Deus, ao falar com o líder, com o chefe da nação, que era o rei, ele vai explicar como será esse relacionamento, apesar de ter tido muito esforço e excelência na construção do templo. A gente começa a ver que Deus ali, o interesse de Deus é totalmente voltado para o povo. Que o templo é bonito, o templo é interessante, o templo é rico, mas olha para onde Deus está olhando e aprovando ou desaprovando verdadeiramente. Vamos ver se ele fala algum comentário sobre o templo aqui, sobre como era que deveria ser as colunas nesse momento. Está tudo pronto? Tudo pronto. Deus agora aparece para Salomão. Olha o que ele falou. Primeira coisa que ele diz para Salomão, logo nos primeiros versículos desse texto é: eu ouvi a tua oração. Deus ouve a oração dos líderes. Deus ouve a oração daqueles cuja unção Ele mesmo colocou. Ele quer que os líderes tenham uma vida de oração, porque Ele vai se relacionar com eles, Ele vai se revelar para eles, Ele vai se deixar ser ouvido, para que haja de fato uma continuidade nesse relacionamento entre Deus e o seu povo, através dos seus líderes. Isso aqui era como Deus falava no Velho Testamento. Então, olha a fala do Deus de Israel para Salomão: eu ouvi a tua oração. E aí, ele diz: e eu também escolhi, você construiu, mas eu aprovei, eu escolhi esse lugar para que haja sacrifícios. Sim, queridos, naquela época, a adoração a Deus incluía sacrifícios literais. O que eram esses sacrifícios? Deus explicava, desenhava através da cerimônia como era o relacionamento dele com os homens, dos homens com ele. Para isso, ele separava homens que eram levitas, que cuidavam das coisas como os diáconos cuidam hoje, sacerdotes e sumos sacerdotes. E havia a classe sacerdotal, que eram homens que faziam essa mediação entre o povo e Deus, que se revelava para poucos no lugar chamado Santíssimo Lugar. E havia o líder dos sacerdotes, que eram os sumos sacerdotes, a autoridade máxima de Israel.
homens que tinham acesso à presença de Deus. Eles se vestiam de maneira diferente, eles comiam de maneira diferente, eles tinham relacionamentos sociais de maneira diferente, eles eram homens separados da comunidade, porque o nome do Senhor estava neles. Então, alguém cujo o nome está atrelado ao nome de Deus é alguém muito especial, é alguém com muitos privilégios, mas também com responsabilidades. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Deus chama Salomão e diz: Salomão, eu escolhi essa casa para que sejam feitos sacrifícios. Mas, continua ele, se eu enviar sobre a terra, não enviar chuva, se houver paralisação da chuva e o vosso plantio não for regado, se vier gafanhotos para consumir vosso plantio, e se vier praga, pestilências, doenças sobre o meu povo, o que vocês vão fazer? Vocês vão se humilhar, vocês vão buscar a minha face, vão se arrepender dos vossos pecados, eu vou ouvir, vou perdoar e vou curar das chagas. E aí eu fico pensando, não sei se você é assim, mas eu fico fazendo perguntas para o texto. Mas já não havia os sacrifícios contínuos? Já não era importante aquele povo fazer a imolação dos animais para agradar a Deus? Ele já não tinha estabelecido como é que ele queria ser agradado? Você vai lá para o Velho Testamento e você vê que se o homem tivesse gratidão, aconteceu uma coisa muito boa na casa dele, ele oferecia sacrifícios. Se ele errou, sacrifícios. Tudo que se relacionava à adoração envolvia derramamento de sangue. Isso é muito sério. Que Deus estava bem claro dizendo: vocês pecaram, para me agradar tem que haver sacrifício de vida, porque o meu pecado fez separação. Isso era importante saber, porque Jesus não tinha vindo, não tinha feito o seu sacrifício completo. Então havia essa separação, esse entendimento de como era a distância do homem para com Deus. Bom, eu fiquei perguntando, se havia os sacrifícios, por que então haveria de Deus trazer situações a ponto de abalar as estruturas do seu povo? Essa tem sido uma pergunta que tem sido feita ultimamente e muitos de nós não sabem responder. Afinal de contas, o que está acontecendo com a terra, não é só no Brasil, não é só na Europa, o mundo inteiro está passando por uma situação única. Nunca ouvi falar sobre isso. Estamos sendo levados a ficarmos em casa, a voltar a hábitos antigos, simplicidade. As coisas complexas estão ficando para depois. A gente está cuidando de casa, a gente está cozinhando, está cuidando de menino, a gente está assistindo televisão, a gente está lendo os livros, a gente está orando mais. Uau! Que tempo é esse? De que nós temos que ter medo? Que praga é essa? Será que se levantou um demônio, um inimigo contra a humanidade? Será que é Deus? Será que nosso Deus, o Deus de toda bondade, o Deus de amor, faz isso com a terra? Faz isso com os homens? Faz isso com a igreja? Por isso eu achei importante trazer 2 Crônicas, porque aqui é uma conversa de Deus com o rei de Israel. Não é Deus com os filisteus, não é Deus com os moabitas, não é Deus com os inimigos de Israel, com o povo sem aliança. É Deus e aqueles cuja aliança ele sabe que tem com ele. E ele é zeloso. E sabe o que ele diz? Que eu acho que é isso que faz uma grande diferença. A partir de agora, disse o Senhor, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para tudo que foi feito aqui. Então nós ofereceremos sacrifícios, mas os olhos de Deus que tudo vê e os ouvidos de Deus que ouve a nossa voz antes que saia pela nossa boca estão sobre essa comunidade, estão fixos ali. Ele está dizendo ali: eu vou acompanhar cada passo de vocês. Para mim isso soa como um grande privilégio,
mas também nada passa desapercebido dos seus olhos. É isso que ele está dizendo. Eu estou ali acompanhando vocês. E ele sabe quem é o homem. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele diz o grande privilégio, mas ele diz que há uma possibilidade de que ele venha e use de disciplina para com o povo a quem ele ama. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que se preocupa conosco. E que quando nós saímos das suas orientações, rompemos as barreiras por causa de incredulidade, rebeldia ou mesmo ignorância, Ele nos traz para o caminho correto. Sim, Deus é um Deus que usa, sim, de recursos que muitas vezes nos surpreendem para chamar a nossa atenção. Então, ele está falando aqui de 3 situações difíceis que poderia, sim, partir da parte dele para encontrar seu povo. Primeira coisa que ele fala: se eu cessar as chuvas. O que é cessar as chuvas? Ora, Israel era um povo que cultivava animais e mexia com a terra. Eles plantariam, lançariam suas sementes. Quem já trabalhou na terra sabe que é um trabalho árduo. Rasgar a terra, escolher a boa semente, lançar. E é só isso? Não. Os céus precisam colaborar. É o homem e Deus numa obra fantástica. Deus está falando: eu não vou fazer a minha parte. Eu vou cessar a chuva. Você vai ter todo o seu trabalho. Pode ser o melhor técnico dessa área, mas se eu não descer a chuva, não vai ter plantio. Ele disse: eu posso fazer isso. Também disse o Senhor: pode ser que vocês plantem, eu mando a chuva, brota os grãos lindos, mas aí uma nuvem de gafanhoto, não vocês, vão usufruir do fruto do trabalho. Roubo, trabalho em vão, decepção, prejuízo para o povo. Terceira situação que Deus disse que poderia fazer: envio de pestilência e pragas, que tirariam a paz e a saúde e o sossego, enfermidades que revelariam a nossa fragilidade diante de um vírus pequeno, de uma praga, o homem sofrendo grandes danos em função de pestes até invisíveis. Deus estava dizendo que ia fazer isso com o seu povo a quem ele ama. O povo que era conhecido pelo nome dele, e até por isso ele poderia fazer. Mas, como um pai que instrui bem seus filhos, ele chamou aqui e deu a orientação. Qual é o procedimento de Israel quando acontecer de Deus não se agradar da nossa vida de sacrifícios, perceber que erramos o alvo, quando ele nos corrigir, como fazer? Buscar outros deuses de outra nação? Oferecer para Astarote? Adorar o Deus de Baal? Buscar outro Deus, afinal de contas esse Deus não é tão bom como parecia? Muitos poderiam pensar em fazer isso, mas ele falou: não. Embora se vocês se desviem do meu caminho, eu porém permaneço fiel. Eu vou dar a fórmula que vocês precisam fazer para que eu volte a abençoá-los. Primeira coisa que Deus fala sobre o povo dele: vocês devem se humilhar diante de mim. Sabe, queridos, o homem humilhar-se significa consciência de dependência. Tudo que nós somos e que tudo que nós temos, a Bíblia diz que vem do nosso Deus. A Bíblia diz que o homem não terá coisa alguma se do céu não for concedido. Mas o homem de repente para de olhar para o céu. E sabe, eu estou falando do povo de Deus, não estou falando que não tem compromisso. Sabe quando é que nós precisamos nos humilhar?
quando nós vamos para a presença de Deus, Ele concede bênção e a bênção vira o nosso Deus. E nós nos achamos merecedores, nós nos achamos felizes na nossa independência. E Deus começa a observar que a raiz de todo pecado é a falta de humildade, é a soberba. É o homem se colocando na posição do seu próprio Deus. É o homem no trono, assentado no trono que é feito para Deus. Deus falou, não é essa a tua posição. Eu sou Deus, você é homem. Se você se humilhar, isto é, reconhecer a sua situação, eu vou me voltar para você e vou te abençoar. Mas não é só isso. Se humilha e busca a minha face. Queridos, buscar a face de Deus é diferente de buscar a Deus. Todas as vezes que a gente vê um versículo falando sobre buscar a face, o salmista ou outro autor fala de busca de mais de Deus. Muito mais do que as bênçãos das mãos do Senhor. Ele quer conhecer o dono da bênção. Ele quer relacionamento, ele quer intimidade. Eu vou trazer a lembrança de um homem que não se contentou de receber de Deus as suas bênçãos. O nome dele era Moisés. Lá no início, quando os hebreus estavam saindo do Egito, Deus começou a se relacionar com Moisés. E foram muitos milagres das mãos de Deus, livramentos, braço forte, 10 pragas. Faraó teve que liberar o povo. Um dia Moisés falou assim, nossa, eu estou impressionado com as tuas obras, mas tem uma coisa, eu preciso te conhecer mais. Eu estou maravilhado com as tuas obras. Deixa eu ver a tua face. Eu quero ser teu amigo. Sabe o que a Bíblia fala sobre Moisés? Que Deus falava frente a frente com ele, como quem fala com um amigo. E a Bíblia usa a expressão face a face. Moisés era tão amigo de Deus, que Deus não aceitou nem que a irmã dele, Miriam, se levantasse julgando uma causa. Ele tinha um legislador, ele tinha um juiz sobre ele. Quando Miriam se levantou, fazendo esse papel que não era dela, Deus trouxe lepra para Miriam. Porque Deus falava frente a frente com Moisés. Porque a atitude de Miriam é como se ela dissesse o seguinte, Deus não está vendo, Deus está passando a mão, Deus não é justo. Deus falou, peraí Miriam, você não está tocando em Moisés, você está tocando em mim, porque eu tenho intimidade com ele, se eu quiser repreendê-lo, eu repreendo. Para você ver a intimidade que Deus tinha com Moisés. Então, o que me mostra aqui? Além dos sacrifícios de animais, das reuniões solenes, dos cultos bombando, Deus está de olho no coração do homem. Deus conhece o coração do homem. E apesar dos sacrifícios acontecerem todo dia, de ter culto todo dia, de ter reunião de intercessão todo dia, reunião com empresários, reunião com mulheres, reunião com jovens, reunião com todo tipo de celebração, o coração do povo estava se distanciando de Deus. Mas como? Você já parou para pensar que Deus não te chamou para fazer celebrações apenas? Por frequentar um lugar? Então o que seria de nós hoje se os templos estão fechados? Deus nos chamou para um relacionamento crescente com Ele. Ele tem um plano perfeito, um alvo, um projeto que vai se desenrolando à proporção de que nós vamos conhecendo mais Ele. Qual é o alvo? Por que face a face? Por que adoração? Você se torna parecido com o seu objeto de adoração. Deus quer projetar a sua imagem em nós. Ele nos fez para isso. Gênesis diz que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus chama alguém para relacionar-se com Ele, Ele quer que essa pessoa expresse na terra o seu caráter. Israel seria um povo excelente no mundo todo, uma nação diferenciada, por causa do Deus que ele servia. Então Deus falou, não, vocês precisam manter-se humildes e busquem a minha face. Depois que vocês se humilharem,
e reconhecer a vossa real situação e buscarem a minha face, não tem outra saída, tem que mudar de caminho, tem que sair do caminho do erro. Não dá para buscar a Deus, buscar a sua face e permanecer no caminho do erro, no caminho da rebeldia. Então Deus falou, quando você fizer isso, nessa sequência, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, eu posso e eu vou fazer. Sabe o que? Vou perdoar. Uau! Que coisa fantástica! Ele vem e tira o peso. Porque tudo isso aqui, se você olhar o que está acontecendo, o povo está sendo assolado por pragas. O povo está sendo assolado por escassez. Há um caos financeiro, há um caos social, há um caos na saúde. O povo se humilha. O povo busca a face de Deus, porque sabe que é Ele. O povo sai do caminho do erro, mas o povo está machucado. O povo está sofrido. Então ele diz, eu vou perdoar o vosso desvio, a vossa irreverência, a vossa rebeldia. Eu perdoo, vocês não me devem mais nada, porque me buscaram como eu orientei. Mas eu também vou curar. Eu vou curar as cicatrizes. Eu vou curar as feridas que foram deixadas. Porque quando o homem sai da presença de Deus, querido, não dá outra. Ele se machuca. Porque ninguém é semelhante a Deus no seu cuidado conosco. Todas as vezes que o homem saiu, está aqui na Bíblia, recheado de testemunhos reais de pessoas que não são personagens de novela. Saíram da presença de Deus e voltaram machucados, mas ele permaneceu lá esperando o arrependimento, sempre disposto a perdoar, sempre disposto a curar. Quem é semelhante ao nosso Deus? E ele diz, venham, me busquem, porque eu perdoo, porque eu curo as vossas enfermidades. Bom, certa vez, o rei Davi, para você entender como é que isso funciona na prática, na história, a Bíblia diz que Satanás, está lá no livro de Crônicas, se levanta contra Israel e incita Davi a fazer um censo, a conferir seu exército, a ver o quão forte estava o seu braço. E a Bíblia diz que Deus não gostou dessa atitude de Davi. Essa atitude revelou soberba, independência. Deus não gostou. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que tem coisas que nós, na nossa racionalidade, a gente não leva em conta. Mas grande coisa é fazer um censo. Mas Deus leva. Deus é surpreendente. Certa vez Davi entrou no templo e comeu do pão da preposição, pães sagrados. Não aconteceu nada com ele. Deus entendeu que ele era tão íntimo dele que ele poderia comer aquele pão e não seria uma irreverência, ele estava mesmo necessitado. Não aconteceu, não foi fulminado, não adoeceu, se fortaleceu com o pão. Certa vez Uzá, filho de Abinadab, lugar onde a arca já estava lá há mais de 30 anos, foi tentar corrigir um balançar do carro de bois, ele foi fulminado. Eu já preguei sobre isso. E Davi faz um censo, parece despretensioso, mas isso não agradou ao Senhor. Por isso que eu falo, os olhos de Deus estão firmes sobre nós, Ele observa as intenções do coração. Sabe o que acontece? Deus desaprova aquela atitude e dá para Davi 3 oportunidades: ficar na mão do inimigo, cair nas mãos dele. Bom, o que acontece é que Davi sai na janela e vê um anjo com uma espada desembainhada e uma grande pestilência que abateu 70.000 pessoas em Israel. Davi nessa hora se desespera, busca Deus, se humilha e o anjo põe a espada na bainha. E Deus cessa por causa da humilhação, do arrependimento do servo dele que era a cabeça daquela nação. Sim, esse é o nosso Deus. Um Deus justo, um Deus que quer que nós andemos com Ele com alegria, mas com reverência, e entendendo que Deus não se agrada de sacrifícios vazios, de rituais vazios. Eu penso que a igreja nunca mais será a mesma, porque o Senhor está levando a igreja a ser igreja onde ela deveria ser igreja, nas casas. Por que casa, pastora?
Porque é lá que nós somos quem de fato nós somos. Lá a gente não vive o tempo inteiro de olho, de mãos levantadas, chorando, porque a música foi legal, foi emocionante. Lá é relacionamento marido e mulher, mãe com filhos, filho com pai, irmão com irmãos. Ali ou a gente é quem a gente é, ou não dá para forjar uma espiritualidade bonita, reluzente. Ali é uma espiritualidade real. E aí eu me pego perguntando, e eu sei que você também. Tudo isso aconteceu num texto do Velho Testamento. Mas hoje vivemos uma nova aliança. Hoje vivemos sob as portas da graça que foram abertas através do sacrifício de Jesus. Muito bem, é isso mesmo. Só que eu estou chamando a tua atenção não para os rituais do Velho Testamento, mas para onde os olhos e os ouvidos de Deus estão focados. Para meu coração, para a minha vida, para a maneira como eu me comporto diante da presença dele. Novo Testamento. Já não temos mais as instruções do Antigo. Por quê? Porque Cristo cumpriu todas as instruções da Velha Aliança. Ele foi o próprio sacrifício, derramou o seu sangue, ele tornou-se o nosso sumo sacerdote, o livro de Hebreus vai explicar isso. Ele faz até hoje esse papel de ministrar entre o homem e Deus, o único sumo sacerdote, o único mediador da igreja é Cristo, homem ressuscitado. Ele entra nos santos dos santos, cumpre a aliança antiga e inaugura em seu corpo uma nova aliança. Já não é mais um tempo de templos. Deus já não pede mais sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. É tão interessante a gente perceber isso, que nós vamos agora andar no Novo Testamento. E quero que você perceba as falas de Cristo a respeito disso. Ele estava desconstruindo um pensamento antigo do Israel, para que as pessoas olhassem para ele. Certa vez, no livro de João, capítulo 2, Jesus entra no templo com um chicote na mão. E de uma maneira surpreendente, ele vai desarmando aquela bancada de comércio que acontecia dentro do templo. É claro que a postura dele foi desaprovada. E sabe o que ele fala? Para surpresa dos seus discípulos: destruam esse templo e eu vou levantar em 3 dias. E eles ficaram se lembrando dos anos que custou, 40 e tantos anos, para se levantar aquele templo da época de Jesus. Mas ele estava se referindo ao templo do seu corpo, verdadeira habitação de Deus, a partir do seu sacrifício. Ele está dizendo o seguinte: vão destruir esse templo, porque o alvo era imolar o cordeiro, era sacrificá-lo. E ele está dizendo: vão destruir esse templo, vão destruir. Eu vou ser levado para o madeiro, eu vou ser humilhado e vão me matar. Mas no 3º dia eu vou retomar a vida e vou assumir minha posição de vencedor para sempre. Ele estava falando sobre o tempo novo que seria inaugurado com a sua morte e a sua ressurreição. Esse tempo que nós vivemos hoje, nós estamos nos templos celebrando, mas nossa vida devocional não tem a ver com a dinâmica de cerimônias. Tem a ver como nós lidamos com a presença de Deus em nós. João capítulo 4, Jesus conversa com uma samaritana. E ela está muito interessada em aprender a respeito de Deus. E ela pergunta: é no Monte Gerizim? É no monte que devemos adorar? Onde os samaritanos adoram? Ou é só no templo? Me responde. Ele falou: olha, que bom que você perguntou, porque eu tenho uma ótima resposta. A partir de agora, com a chegada do Filho do Homem, do Filho de Deus, nem no monte, nem no templo, porque Deus vai fazer o que sempre quis. Ele vai buscar adoradores que o adorem, isto é, que se relacionem com Ele, que busquem a face dEle em espírito e em verdade, isto é, Cristo, a base de toda a verdade. Ele está dizendo: a partir de agora é um tempo, os sacrifícios vão ser agora espirituais. Os sacrifícios vão ser agora mais ajustados. E aí, Rutiane, e 2 Crônicas 7:14?
Será que o Deus da nova aliança, depois do sacrifício de Cristo, ainda requer de nós humildade, busca de face e arrependimento? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, quando a Bíblia diz assim: está alguém entre vós enfermo? Chama uma liderança da igreja. Se ele tiver cometido pecado, confessa. Os líderes vão orar sobre ele e a oração da fé vai curá-lo, porque muito pode a oração dos seus efeitos. O que ele está dizendo aí? Agora a gente está vivendo uma vida relacional, é tudo muito junto. O Espírito Santo veio habitar na igreja, não mais de vez em quando, ele habita, ele firma a morada. Mas acontece que um de nós cai enfermo. E Deus disse: chama alguém para confessar teu pecado, te expõe para ele. O que é isso? Humilhar-se. Olha, eu estou enfermo, eu estou doente, eu quero abrir meu coração para você, porque pode ser que eu tenha errado e por isso estou machucado. E eu quero abrir meu coração. Esse abrir o coração, esse escancarar quem eu sou, esse reconhecimento de que eu sou, que eu tenho falhas, que eu erro, que eu sou crente, mas eu peco, é uma forma de humilhar-se. E buscar a face de Deus é exatamente isso, de se expor para alguém, um irmão da igreja, simples homem, mas eu reconheço Deus na vida daquele homem. E a Bíblia diz que esse homem veio sobre ele, ora, e aquela oração vai ser ouvida e haverá cura. Nós estamos vivendo um tempo onde a minha expressão de espiritualidade é revelada nos meus relacionamentos, porque é lá na vida do homem que Deus se revela na sua plenitude. É uns aos outros. E nunca, muito mais do que antes, foi necessário as virtudes citadas em 2 Crônicas 7,14. Nunca foi tão importante a humildade entre os homens, a busca da face de Deus e o arrependimento das obras mortas, o arrependimento das obras que Deus não aprova. E Deus quer curar, quer sarar a nossa terra continuamente, a terra do coração e a terra onde nós habitamos. Querido, eu quero te dizer uma coisa: há uma chave nas mãos daquele que é chamado como igreja, aquele que tem o nome do Senhor na sua vida. Ele tem autoridade, o Senhor deu para ele, de ligar e desligar. Há um céu aberto na cabeça de um crente. Você sabia disso? Que um crente salvo em Jesus Cristo pela fé tem livre acesso. Se você não é crente, está me ouvindo agora, e está aperreado, quer falar com Deus, corre e busca um crente, porque um crente tem um céu aberto na cabeça dele. O crente tem acesso a Deus. O crente fala com Deus na hora que ele quer, não por ele, mas porque ele está aliançado com Cristo, seu sumo sacerdote. Ele tem um sacerdote por ele. Ele é um privilegiado, mas também os olhos de Deus estão sobre a igreja, observando a nossa postura. E quando nós erramos, Deus coloca essa responsabilidade sobre o povo dele. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas sem compromisso até podem ficar assustadas, mas nós sabemos o caminho. Oração, buscar a face de Deus e nos arrependermos de muitas vezes somos igreja, mas não assumimos a nossa responsabilidade de sermos igreja. Que privilégio! Mas também cai sobre nós, porque é sobre nós que os olhos de Deus está firmado até os dias de hoje. E quando nós saímos dos nossos muitos equívocos e buscamos a face real de Deus, Ele, que é sempre fiel, ouve. Ele, que é sempre fiel, perdoa. Ele, que é sempre fiel, cura. Que a nossa atenção esteja voltada agora somente para o Senhor. Sabe de uma coisa? Uma vez o Senhor falou uma coisa muito importante. Jesus deu umas instruções muito lindas quando ele estava conversando com o discípulo dele. E a gente pode viver isso como nunca. Sabe qual foi? O Senhor falou assim: vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto
te derrama diante do teu Deus e Ele vai te honrar publicamente. Às vezes você tem tempo de solitude, tempo sozinho. Sabe, a gente às vezes some no meio daquela comunidade toda, reunida nos domingos. Não sei por quanto tempo. Deus está mandando a gente para o nosso quarto de escuta, a gente ficar sós com Ele, a gente se derramar para Ele, a gente ser sincero com Ele, a gente refazer nossa vida. Aproveita esse tempo. Não reclama não. Aproveita esse tempo para te reconciliar. Ah, pastor, eu não estou desviada não. Olha com lupa para a tua vida espiritual. Eu estou olhando com lupa para mim. Eu não estou te ensinando coisa que eu não estou vivendo não. Eu estou revendo meus conceitos, meus preconceitos, a minha teologia, o meu tempo de fato como líder na presença de Deus, o meu coração se está humilde, eu estou revendo, porque é tempo de nós olharmos para nós como uma igreja de grandes privilégios, mas também de grandes responsabilidades. Que Deus te abençoe, que durante a célula você abra o coração. Eu não gosto quando a gente comenta a mensagem, eu gosto quando a gente usa a mensagem para abrir o coração. Então, o que Deus falou com você, conversa com a tua célula, confessa algo que está aí no teu coração, fala, Deus está disponível para te curar. Amém? Deus te abençoe, tenha uma semana fantástica e que o Senhor cumpra o seu propósito na minha vida e na sua vida, como igreja, em nome de Jesus. Amém.